Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? O golpe moderno não usa tanques nem fardas. Ele se apresenta de terno, fala em nome da lei e se esconde atrás de pareceres técnicos e decisões judiciais. É o que alguns chamam de golpe legal, a arte de usar a própria Constituição para reescrever o sentido da democracia. No passado, o poder se impunha pela força. Hoje, ele se impõe pela interpretação. Cada decisão controversa, cada manobra jurídica, cada mudança de regra é apresentada como ato legítimo, mesmo quando distorce o espírito da lei. O que antes era ilegal agora é apenas complexo. E o que antes seria abuso agora é jurisprudência. O discurso do poder se sofisticou, mas o objetivo continua o mesmo: controlar. Controlar o que se fala, o que se pensa, o que se vota. Controlar o cidadão sem que ele perceba que está sendo controlado. Esse é o golpe legal, um poder que opera dentro da legalidade, mas fora da moral. E é isso que torna o sistema tão perigoso. Ele não precisa quebrar a lei, basta reinterpretá-la. O Brasil aprendeu a viver sob essa nova forma de domínio, onde tudo é justificável, desde que envolva a palavra técnico. É a tecnocracia do poder. Uma classe política e jurídica que fala em nome da ordem, mas age para preservar privilégios. O golpe legal é silencioso, e justamente por isso é eficaz. Ele não provoca protestos nem revoltas. Ele avança aos poucos, nos corredores de Brasília, nas comissões, nas canetas que assinam portarias e nas interpretações que mudam o sentido de artigos inteiros. E quando o cidadão percebe, o país já foi reescrito, sem precisar mudar uma vírgula da Constituição. É o poder se adaptando ao século XXI, aprendendo que a força física pode gerar resistência, mas o controle legal gera conformismo. O povo aceita o que parece legal. E é isso que torna o novo autoritarismo tão perigoso: ele não se impõe, ele convence. Ele se apresenta como defesa da democracia, mas age como muro que a limita. O Brasil vive hoje um tempo em que questionar o poder é quase crime, e obedecer a ele é visto como virtude. Mas democracia sem crítica é só obediência com outro nome. O golpe legal não precisa de censura explícita. Ele se alimenta do medo de errar, da autocensura, da burocracia e da manipulação da linguagem. Tudo em nome da estabilidade, tudo em nome da lei. Mas estabilidade demais, quando vem de cima, sempre custou liberdade demais. E é exatamente esse o preço que o país começa a pagar. No próximo bloco, eu vou te mostrar como esse poder se consolidou, como as instituições aprenderam a usar a lei como instrumento de controle e como isso transformou o Estado em algo que parece democrático, mas age como uma engrenagem de autopreservação. Antes disso, deixa o like, se inscreve no canal e comenta: você acha que o Brasil vive uma democracia de verdade, ou apenas uma versão legal do controle? O Estado brasileiro aprendeu a controlar o cidadão de um jeito que nem as antigas ditaduras conseguiram. Não é pela força, é pela forma. O controle não vem mais de armas apontadas, mas de regras confusas, interpretações seletivas e discursos moralmente embalados como defesa da ordem. Tudo parece legítimo. Tudo é feito dentro da lei. E é justamente por isso que quase ninguém percebe o tamanho da manipulação. O poder aprendeu que o medo é mais eficaz quando vem disfarçado de segurança jurídica. Hoje, o cidadão comum vive cercado por normas que ele não entende e por instituições que agem em nome dele, mas nunca com ele. O Estado se tornou uma entidade autônoma, um organismo que se alimenta da própria complexidade. Ele fala em nome da democracia, mas age para se proteger dela. A burocracia virou a muralha da nova elite. Cada formulário, cada portaria, cada resolução é uma peça de um sistema que parece trabalhar para o povo, mas que na prática só funciona para quem o domina. O poder não é mais centralizado em uma pessoa, como no passado. Ele é pulverizado em estruturas que se retroalimentam. Políticos dependem de juristas, juristas dependem de cargos, cargos dependem de nomeações, e nomeações dependem de acordos. E assim o círculo se fecha. É um sistema onde todos devem algo a alguém, e quem não deve é eliminado por não servir. Nesse ambiente, a lei deixa de ser garantia e passa a ser ferramenta. A lei não protege o cidadão, protege o poder de ser questionado. O Estado moderno não precisa mais censurar ideias, basta regulá-las. Não precisa mais proibir o que é dito, basta criar medo de falar. A autocensura é um novo instrumento do controle social, e ela é alimentada diariamente por decisões judiciais ambíguas, discursos políticos disfarçados de moral e uma imprensa que perdeu o papel de questionar para se tornar parte da engrenagem. O cidadão é mantido em estado de alerta constante. Tudo o que ele diz, compartilha ou apoia pode ser usado contra ele, não pela força da verdade, mas pela interpretação da lei. O resultado é um povo que obedece antes mesmo de ser punido. A liberdade ainda existe no papel, mas está confinada dentro de um campo minado de proibições invisíveis. O Estado descobriu que é possível manter o controle total sem parecer autoritário. Basta agir com cara de legalidade. E é exatamente isso que está acontecendo agora. O Brasil vive sob um regime de interpretação, onde o que vale não é o texto da lei, mas quem tem o poder de explicá-lo. E quem controla o sentido da lei, controla o país. No próximo bloco, eu vou te mostrar como essa engenharia começou a ser construída, desde os anos da Lava Jato até as recentes disputas entre Congresso, STF e Executivo, que transformaram a lei em instrumento de poder.
Antes disso, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você acha que o poder protege a democracia ou apenas aprendeu a usá-la como fachada? A história recente do Brasil mostra como a lei, que deveria ser o último refúgio da justiça, se transformou em uma arma política nas mãos do poder. A Lava Jato começou como símbolo de moralização. Prometia limpar o sistema, responsabilizar corruptos e restaurar a confiança do povo nas instituições. E por um breve momento, o país acreditou que finalmente algo mudaria. Mas o que veio depois foi o oposto. Quando a operação ameaçou atravessar os limites do aceitável para o sistema, o próprio sistema reagiu. Políticos, ministros e tribunais começaram a reinterpretar leis, rever decisões e alterar regras que antes defendiam. O discurso passou da punição à proteção. O mesmo Estado que havia celebrado a transparência se voltou contra ela. A Lava Jato foi desmontada, seus protagonistas foram desmoralizados e o resultado final foi o recado mais claro possível: quem desafia o sistema, cedo ou tarde, será absorvido ou destruído por ele. A partir dali, a lei deixou de ser instrumento de justiça e passou a ser ferramenta de controle. O poder aprendeu a lição: não é preciso censurar diretamente, basta controlar quem tem o direito de investigar, processar ou punir. A partir desse momento, cada decisão judicial começou a carregar uma carga política invisível. O mesmo Código Penal passou a ser usado para proteger uns e punir outros, dependendo do alinhamento ideológico ou da conveniência institucional. A impunidade ganhou verniz jurídico, e o autoritarismo começou a se apresentar com linguagem técnica. O que antes era considerado ativismo judicial virou defesa da democracia. E a democracia, aos poucos, passou a servir de justificativa para qualquer ato de exceção. O país mergulhou numa zona cinzenta, onde a moral se dilui na retórica da lei. A censura, que nos anos 70 era feita por generais, hoje é feita por pareceres, resoluções e decisões monocráticas. O resultado é o mesmo: silenciamento. A diferença é que agora o silêncio tem timbre jurídico e carimbo de legalidade. O discurso é polido, mas a consequência é brutal. A liberdade se contrai. O medo cresce. E o povo, perplexo, começa a perceber que está sendo governado não por ideias, mas por interpretações. O poder entendeu que o controle absoluto não depende de armas, mas de códigos. E quando o cidadão acredita que está livre porque ainda pode falar, sem perceber que já foi ensinado a medir cada palavra, o controle se completa. O Brasil vive o auge dessa transição. A lei virou um campo de batalha e a moral, uma vítima colateral. No próximo bloco, eu vou te mostrar as consequências práticas desse novo regime legal, como ele afeta o seu dia a dia, a economia, a liberdade de expressão e até a forma como você pensa política. Antes disso, deixa o like, se inscreve no canal e comenta: você acha que a lei ainda serve à justiça, ou virou o escudo de quem tem poder? As consequências do golpe legal já estão visíveis no dia a dia, mesmo que muita gente ainda não perceba. Aos poucos, o cidadão comum foi colocado sob suspeita permanente. Tudo o que ele diz, compartilha, comenta ou apoia pode ser reinterpretado sob o olhar de quem detém o poder da lei. O discurso de combate à desinformação, por exemplo, abriu uma porta perigosa, a do controle do pensamento. Hoje, o Estado decide o que é verdade, as plataformas decidem o que pode ser dito, e o cidadão aprende a medir cada palavra antes de falar. É o medo invisível, aquele que não precisa de polícia na porta, porque já vive dentro da mente. A lei, que deveria garantir liberdade, passou a definir seus limites com base em critérios políticos. O brasileiro, que antes desconfiava dos governos, agora precisa desconfiar das próprias instituições. A confiança pública foi substituída pela vigilância mútua. A cada decisão controversa, o recado é o mesmo: cuidado com o que você fala, cuidado com quem você apoia, cuidado com o que você compartilha. E essa cultura do medo é o ingrediente perfeito para o controle. Nenhum regime autoritário sobrevive apenas pela força. Ele precisa de consentimento. E o consentimento nasce do medo de perder o pouco que ainda resta. O golpe legal não precisa de tanques, porque o cidadão já se censura sozinho. Não há necessidade de censura direta quando o próprio povo já internalizou o medo. A consequência disso é devastadora. O Brasil virou um país onde a desconfiança virou política de Estado. A burocracia sufoca, a justiça demora, a moral depende do lado em que você está. Empresas são punidas por opinião, cidadãos são investigados por críticas, e quem deveria representar o povo se protege com discursos técnicos e moral seletiva. O preço é a paralisia social. O brasileiro, cansado, descrente e confuso, passa a aceitar o controle como se fosse normal. É o que o filósofo chamaria de servidão voluntária, quando o povo se acostuma a obedecer porque já não acredita que possa mudar. E enquanto isso, os que mandam celebram a estabilidade. A estabilidade do medo, da omissão e da conveniência. O país vive um paradoxo: quanto mais se fala em Estado de Direito, menos direitos o cidadão sente que tem. A Constituição, que deveria ser o escudo do povo, virou o escudo do poder. E essa inversão tem um custo altíssimo. Porque quando o cidadão perde o direito de errar, ele perde também o direito de ser livre. No próximo bloco, eu vou te mostrar o ponto mais perigoso dessa transformação: o nascimento de um novo tipo de autoritarismo, o autoritarismo de terno e caneta, que não precisa quebrar a lei para quebrar o espírito da democracia.
Antes disso, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui, você acha que o Brasil ainda é um país livre, ou a liberdade já virou apenas uma lembrança no papel? O novo autoritarismo não chega com discursos inflamados nem botas nas ruas. Ele chega de terno, com crachá institucional e uma caneta na mão. Fala em nome da democracia, mas governa pelo medo. Diz defender a Constituição, mas a dobra sempre que ela se torna um obstáculo. Esse é o verdadeiro golpe legal, aquele que não destrói a lei, mas a reescreve por dentro. O poder aprendeu que é possível ter controle total sem jamais parecer autoritário. Basta repetir as palavras certas: legalidade, segurança, estabilidade. São termos que tranquilizam o cidadão e paralisam a crítica. Enquanto isso, decisões são tomadas nos bastidores, acordos são firmados em silêncio e as instituições, que deveriam limitar o poder, se tornaram o próprio poder. O Brasil vive hoje uma transformação silenciosa. O Estado não teme o povo, teme perder o controle. E para não perdê-lo, cria mecanismos sutis de obediência, regula o que pode ser dito, pune o que não é conveniente e celebra o silêncio como sinal de harmonia. É um país que parece livre, mas vive prisioneiro da aparência da legalidade. O autoritarismo de terno e caneta é mais perigoso porque se esconde atrás da forma. Ele não se impõe pela força, mas pela rotina. Cada portaria, cada decisão, cada voto se torna um tijolo no muro invisível que separa o cidadão do poder. E o povo, anestesiado pela linguagem técnica, se acostuma a viver dentro desse muro achando que está protegido, quando na verdade está isolado. O Brasil está sendo reescrito, não por golpes de Estado, mas por parágrafos bem redigidos. E o resultado é um país onde a obediência se disfarça de civismo e o medo se disfarça de prudência. O verdadeiro perigo não é perder a liberdade de uma vez, mas deixá-la escapar aos poucos, sem perceber. E é isso que está acontecendo agora. A cada decisão conveniente, a cada brecha usada em nome da ordem, um pedaço da democracia se apaga. O futuro do Brasil depende de uma pergunta simples, mas urgente: quem controla a lei? Enquanto essa resposta não vier, o país continuará refém de um sistema que se diz legal, mas age como dono. Se você chegou até aqui, é porque ainda acredita que o Brasil pode ser consertado. Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Porque a pior forma de censura não é a que cala a voz, é a que apaga a esperança. A verdade pode incomodar, mas é o único caminho que ainda resta para quem não aceita viver dentro das brechas.